nós podemos ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus? Aqui estão os 4 passos. Esses 4 passos se resumem em um ponto muito importante: a nossa posição celestial. Como nós, como cristãos dessa geração, temos que entender isso. A despeito de sermos pessoas limitadas, pessoas naturais, nós somos pessoas espirituais. Nós temos uma realidade espiritual. Há uma verdade espiritual acerca de nós agora, uma realidade presente. Então, irmãos, eu creio que todos vocês já desconfiaram que eu estou correndo muito da mensagem, por causa do tempo que eu não tenho, que está acabando, e eu preciso ser fiel a esse tempo. Então, eu preciso rapidamente levar vocês comigo aqui, Hebreus. Mas isso pode, vocês que estão anotando, prossigam em casa, vejam isso com mais detalhes. Vocês vão ver que glória que é isso, irmãos, que preciosidade que é isso. Eu creio que isso pode saltar no teu coração de maneira extraordinária, e você vê, Deus, aqui está, 4 princípios fundamentais, para que eu não seja engolfado pela indiferença, pela apostasia, para que aquele dia, como ladrão, venha me surpreender, mas que eu possa verdadeiramente viver como aqueles que vivem amando e apressando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, irmãs, permita-me rapidamente mostrar algo a vocês. Aqui em Hebreus capítulo 10. Antes de ler o texto que eu quero ler, os textos que eu quero ler para vocês, preciso colocar para vocês algo didático sobre esse capítulo. É muito importante sabermos que os capítulos da Bíblia, às vezes, e muitas vezes, eles são divididos por seções. Às vezes você vai ver 1, 2, 3 ou até 4 seções num capítulo. Mas por que isso é importante? Por causa das questões hermenêuticas, de interpretação, de revelação e de aplicação. Então esquece a palavra hermenêutica, vamos falar uma coisa bem simples. Por causa da interpretação, porque quando você consegue interpretar um texto, você teve o primeiro passo para ganhar a revelação dele. E quando você ganha a revelação, inevitavelmente, você vai ter a aplicação. Então, interpretação, revelação e aplicação são os 3 fundamentos para a leitura da palavra de Deus. Porque quando você lê assim, você consegue tocá-la de maneira mais contemplativa. E aqui, a porção que nós vamos ler, eu vou ler só a primeira e o primeiro e o último versículo. Aqui no versículo 19, do capítulo 10, até o versículo 25, constitui uma seção do capítulo 10, uma das seções do capítulo 10. Esse capítulo é constituído de 3 seções. Então, vocês já viram que a primeira vai do versículo 1 ao versículo 18, e a segunda vai do versículo 26 ao versículo 39. Essa, a do meio aqui, começa assim: portanto, irmãos, tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo. Aí ela termina assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Se você observar esse versículo 25, ele é a síntese daquele texto que nós lemos em 2 Tessalonicenses 2. Por quê? Bom, deixa-me dizer algo para vocês. Olha que esse versículo 19 diz que nós temos inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo. Você sabe muito bem que o lugar santíssimo era o lugar mais profundo do ponto de vista espiritual que havia na terra. No Antigo Testamento ninguém entrava, a não ser o sumo sacerdote uma única vez por ano. E para entrar, ele tinha que fazer primeiro o sacrifício por si mesmo, depois o sacrifício pela sua casa. Aí assim ele podia entrar. E o sacrifício deveria observar as prescrições divinas. Se ele fizesse ou cometesse algum ato, algum ponto desse sacrifício, não estivesse de acordo com o caráter que Deus exigia do sacrifício, ele poderia morrer no lugar santíssimo. Então era um lugar profundo, santo, e somente ele entrava. Agora esse escritor diz assim: portanto, irmãos, essa palavra portanto é uma cláusula explicativa e também conclusiva. Então o que ele está concluindo? Para você saber isso, é bom você observar. Nós vamos tomar o contexto desta palavra. Veja, nós vamos tomar o contexto dessa palavra. Porque ela está aqui. Se ela está aqui, ela não está aqui simplesmente para mostrar um português polido, literário da Bíblia. Não, de forma alguma, irmãos. Não caia nessa tentação. Veja a questão espiritual. Ela está aqui por uma razão espiritual.
Se você observar, o versículo 17 diz assim, e acrescenta: nunca mais me lembrarei de seus pecados, pois onde há remissão dessas coisas já não há oferta pelo pecado. Irmãos, o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que Deus, deixa eu voltar aqui. Quando a Bíblia diz que Deus não se lembra dos nossos pecados, não é que Ele esquece, a memória de Deus é apagada. A memória de Deus não é apagada. Então o que quer dizer que Deus esquece dos nossos pecados? Então escreve isso aí: Deus nunca cobrará de nós aquilo que Ele já pagou. Entende? E vou dizer mais: como que é o perdão divino? Você se lembra aquela parábola que tem lá em Mateus 18, daquele servo que foi ajustar a conta com seus servos lá e descobriu um que devia para ele uma quantidade de denários tão grande que, se ele vivesse a vida toda, não pagava. Ele tinha que viver 152 anos para poder pagar o que ele devia. O que quer dizer? Que ele tinha uma dívida impagável. Não é diferente da nossa. Nossa dívida era impagável. A minha dívida, a tua dívida era impagável. Então nós somos igual àquele servo. Mas aquele Senhor perdoou a dívida dele. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: perdoar quem merece ser perdoado não é o verdadeiro perdão divino, é justiça. Então como que é o perdão divino? O perdão divino é mais do que isso. O perdão divino é perdoar aqueles que não merecem ser perdoados. Nós não merecíamos ser perdoados. Nós éramos filhos da ira. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus perdoou a nossa dívida. Perdoou de tal maneira que eu e você temos total liberdade para entrar no lugar santíssimo. Como podemos entrar? Pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu, pelo seu sangue. Mas não só isso, irmãos. Se você olhar aqui, o versículo 21 diz assim: tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. No capítulo 3 de Hebreus diz que a casa somos nós. Quem é esse sumo sacerdote? É o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7 diz que ele é Melquisedeque, ele é rei de Salém, como também é rei de paz. Então ele é Melquisedeque, mas também é Melquishalom. Lá no Salmo 85 diz que a justiça, porque ele é Melquisedeque, rei Zedeque, de justiça. Mas ele é Melqui, rei, Shalom, rei de paz, justiça e paz. Veja isso, irmãos. Então o que significa? Salmo 85 diz assim, que a justiça e a paz se beijaram. Sabe o que significa a palavra beijar? Encontro profundo, encontro íntimo. Foi lá na cruz, irmãos. Lá na cruz, onde Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Foi lá na cruz, quando o Senhor Jesus entrou na morte. Por que Ele entrou na morte? Porque Ele viveu tal vida diante de Deus. A morte só tem poder sobre aquilo que o pecado toca, mas a morte não tinha poder sobre Cristo. A morte não teve poder sobre Ele. Se você observar, Ele começou a sofrer à meia-noite, até as 3 horas da tarde. Ele passou por 6 julgamentos, sofrendo as piores atrocidades. Quando Pilatos mandou no capítulo 19 de João ele ser açoitado, aquela era uma quarentena de açoite. O nome daquele chicote era flagelo. Era um especialista na arte da tortura. Muitos presos que iam ser crucificados morriam ali. Ele foi dilacerado. Lá em Isaías 53 diz que ele foi esmagado, seu rosto foi desfigurado. Ele foi crucificado lá naquela cruz, mas mesmo assim a morte não tinha poder sobre ele. Ele estava ali naquela cruz. Não foi a morte que entrou nele, foi ele que entrou na morte. E quando ele entrou na morte, ele disse: Pai, está consumado. Ele entrou na morte. Quando ele entrou na morte, ele matou a morte. Mas aí ele foi até as profundezas. Aí tem o capítulo 6, o versículo 20 aqui de Hebreus. Olha que texto, irmãos. Diz que o Hebreus 6:20 diz que ele entrou por nós. Que lindo é isso, irmãos. Entrou por nós. Ele entrou por você e por mim. Como aquele sacrifício da novilha vermelha, que Eleazar realizou a pedido de Deus. Porque Eleazar não era o sacerdote, era Arão, mas ele era filho de Arão. Então aquilo representa o quê? O aspecto subjetivo da obra da cruz. É o que ele está fazendo agora. Então você deve se culpar tanto, se sentir tão pequeno, dizer: Deus, como eu posso, nesse momento terrível de apostasia, de diferença, viver essa vida cristã além do véu?
O diabo pode estar te esmagando com culpa, tentando lançar na sua face os seus pecados. Olhe para isso agora. Você tem um sumo sacerdote diante de Deus, e Ele é a garantia de que você pode entrar, de que você pode estar, de que você pode desfrutar, de que você pode viver a vida cristã numa esfera celestial mais elevada. Então, irmãos, este é o caminho de vencer a apostasia. Sair de uma esfera de Elias de Tisbé para uma esfera celestial. E aqui estão os 4 pilares que nós acabamos de ver. Só assim nós podemos viver este evangelho autêntico, esse evangelho integral, não o evangelho de aparência, mas o evangelho real. Que Deus os abençoe, irmãos. Que a palavra do Senhor possa inundar os vossos corações. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por esse tempo aqui aos teus pés. Obrigado, Senhor. Como te agradecemos, Senhor, por saber que vivemos um tempo tão delicado, tão difícil, mas vemos a tua palavra como uma espada pelejando contra nós, Senhor. Uma palavra que nos deixa numa situação que nós não temos uma outra alternativa que não seja o Senhor mesmo. É assim que nós nos encontramos nesta manhã, constrangidos pela tua voz, constrangidos por esse tão glorioso chamamento, constrangidos por esse privilégio de estar aqui recebendo de ti esta tão gloriosa palavra. Ajuda a tua igreja nesta hora, Senhor. Livra-nos da indiferença, da apostasia, da frieza. Livra-nos, Senhor, que nós possamos ser a resposta sobre aquilo que nós oramos, Senhor. Senhor, que nós possamos ser a resposta do Senhor nessa situação tão delicada que o teu povo tem vivido, Senhor. Leva-nos a viver a vida cristã num plano mais alto, Senhor. Faz-nos entender a nossa posição celestial, mesmo que os nossos pés estão nessa terra. Faz-nos ver o nosso coração no teu céu, Senhor. Nós oramos para que a tua palavra seja vida sobre o teu povo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. A bola sai para outro lado. Você entende, não? Então, o que você tem que fazer? Tem que praticar, até que seu corpo aprende a fazer isso de maneira automática. Então, depois, quando você está jogando, você não precisa pensar o golpe. Você simplesmente golpeia e o seu corpo vai fazer o movimento certo para produzir o golpe certo. Não é assim? Treinamento. Essa é uma capacidade do corpo, mas o treinamento é produzido pela mente. É a mente que treina o corpo para fazer coisas. E se nós vivermos muitos anos, como já vivemos, sob o poder do pecado, como diz Paulo no capítulo 6, nós apresentamos constantemente os nossos membros ao pecado, então o nosso corpo aprendeu a pecar sozinho, automaticamente. E por isso que muitas vezes você nem sabe por que pecou. E você se acha pecando novamente. O seu corpo está agindo, o seu cérebro está agindo da forma em que foi programado para fazer. Hábitos. É isso que Paulo está falando aqui. Então, quanto mais eu luto contra o pecado, vou descobrindo que esse pecado tem contaminado todo o meu ser. Tem, vamos dizer assim, corrompido todo o meu ser. E tem colocado em mim hábitos para fazer o mal. Tendências, disposições para fazer o mal de maneira automática, sem pensar. E claro, quanto mais luto contra isso, mais descubro que a minha natureza já está corrompida. Eu não posso melhorar a natureza corrompida, porque ela, cada vez que eu tento, se torna mais corrompida. E então ele termina numa metáfora. Veja a metáfora. Que muitos eruditos explicam assim. Vou tentar explicar como eles. Versículo 25. 24. Desventurado. É como um brado de angústia, de desespero. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E muitos eruditos dizem que Paulo aqui está usando uma metáfora de um terrível castigo romano aos bandidos. Qual que era o castigo? Os romanos, entre
os romanos eram expertos em criar os castigos mais cruéis imagináveis. E um dos castigos que eles praticavam sobre os condenados, por isso ele fala da condenação aqui, um tipo de condenação sobre os condenados, os castigos, era amarrar um corpo morto, um cadáver, a uma pessoa viva. Então, a corrupção desse morto passava à pessoa viva e acabava matando, mas de uma maneira muito dolorosa, a essa pessoa. Um cadáver que puxa de você, que corrompe você, que você não pode se livrar dele. Por mais que tente, ele está aí, grudado de você, puxando sempre de você, trazendo morte para você. Então Paulo diz, assim é o pecado que mora em mim, assim eu me sinto, como se estivesse amarrado um cadáver que me produz morte. Estava pensando nesses dias numa metáfora mais moderna, que poderia explicar mais ou menos o mesmo. Também horrível, mas moderna. Você já viu aquelas películas de bandidos e gangsters, os gangsters americanos? Uma das coisas que eles fazem com os inimigos é que eles pegam o inimigo e colocam uma cadeia nos pés e amarram num peso, um pedaço de cimento enorme e lançam eles no mar. Já viu esses filmes, esse castigo? Então esse peso terrível puxa deles para o fundo, afunda eles. E a pessoa aí desespera e tenta de nadar para fora e subir e nada. É tão forte o peso que puxa dele e leva, arrasta ele para o fundo do mar e da morte. Assim é o pecado nas nossas vidas. Esse peso terrível que puxa de nós. É um castigo, uma condenação. E você não consegue subir. E luta com todas as suas forças, mas não adianta nada. Um pecado mais forte. E você afunda e acaba morrendo. Então, é essa experiência de Paulo. E acredito que todos nós que alguma vez estamos nessa luta, sentimos essa experiência terrível de estarmos amarrados a um corpo de morte. E por isso ele diz, capítulo 8 agora. Agora, porque logicamente o assunto não acaba aqui. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, se nós estamos em Cristo, diz Paulo, agora vem o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Que traz o Evangelho por nós? Que faz o Evangelho por nós? Que já não há nenhuma condenação. Lembre, esse cadáver atado, amarrado a nós, é uma forma de condenação, é um castigo. Ou aquele peso puxando de nós para o fundo do mar. Porém, em Cristo já não há mais condenação. Já não estamos mais amarrados a um cadáver, a um corpo de morte. Que coisa maravilhosa, irmãos amados. Isso é a nossa situação, nossa condição agora, diz Paulo, em Cristo. Agora, muito interessante. Paulo está usando aqui um tempo grego que se chama-se aoristo. O que vai usar aqui? Veja o que diz. Capítulo 8, versículo 2. E ele explica por que já não há mais condenação. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Tempo aoristo. O que quer dizer isso? Te livrou de maneira definitiva, total, completa, para sempre. Te livrou da lei, desse corpo de morte amarrado, que puxa de você para a morte. Ele te livrou em Cristo Jesus, pela lei do Espírito de vida, da lei do pecado, dessa força irresistível, desse poder terrível que puxava de você. Te livrou por meio da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Irmãos, que maravilha. Que maravilha. Sabe o que significa isso? Que o poder do Espírito é maior que o poder do pecado que habita em nós. E que tem o poder de cancelar a força e o poder do pecado em nossas vidas. O Espírito de Deus nos liberta do poder do pecado, dos hábitos do pecado, das tendências do pecado, das disposições a pecar que estão em nós. Esse é o poder do Espírito de vida em Cristo Jesus. E é isso que Paulo descobriu. Pergunta, irmãos, nós já descobrimos esse poder? Não estou fazendo essa pergunta a maneira de julgar os irmãos. Estou falando mais bem no sentido da experiência. Será que já descobrimos esse poder? Ou será que ainda não descobrimos o poder
do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos liberta do poder do pecado, da lei do pecado, mais que o poder, a lei do pecado em nossos membros. Então Paulo continua para explicar como é que esse poder, essa lei do Espírito de vida, opera efetivamente nas nossas vidas. Vamos continuar. Ele diz: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante